E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje, a gente vai dar um mergulho em um tema super interessante. Como uma daquelas corporações gigantescas e globais que literalmente lidam com vidas humanas todos os dias, consegue gerenciar conflitos internos e, ao mesmo tempo, manter uma cultura ética redondinha. Para isso, a gente vai destrinchar um documento bem fascinante, o Blue Book, que é basicamente o código de conduta oficial da Pfizer. A nossa pauta de hoje é super direta. 1. Vamos falar sobre o valor da coragem. 2. A política de portas abertas. 3. Os canais de resolução. 4. A proteção contra a retaliação. E 5. O papel dos gestores nisso tudo. Vamos lá? Então, começando pelo nosso ponto número 1, o valor da coragem. Olha só a magnitude dessa operação. A gente está falando de uma sede imponente bem ali na Rua 42, em Manhattan, com quase 80 mil funcionários espalhados pelo mundo inteiro e uma receita que bate a casa das dezenas de bilhões de dólares. É colossal, né? E aí surge um desafio monumental. Como é que você evita que a voz de uma única pessoa seja engolida por essa engrenagem gigante? Como manter a comunicação humana num mar de laboratórios e escritórios pelo planeta? Pois é, a resposta da empresa para isso começa bem na base, nos valores fundamentais. E aí entra uma mensagem muito clara do CEO, o Dr. Albert Bourla. Ele diz que a confiança é a base de tudo. Toda a cultura deles se apoia em 4 pilares bem inegociáveis, tá? Coragem, excelência, equidade e alegria. Mas foca na coragem por um segundo. A ideia aqui é que os grandes avanços só acontecem de verdade quando a gente bate de frente com as convenções. Ou seja, levantar a mão quando você vê algo meio estranho não é só uma opção, sabe? Vira um dever ético absoluto para proteger a vida dos pacientes que dependem das inovações deles. Beleza, isso nos leva ao nosso ponto 2, a famosa política de portas abertas. Na prática, o que é essa política de portas abertas? É uma mudança de mentalidade gigantesca. Relatar um problema não é visto como um ataque à empresa, muito pelo contrário. É um escudo. O objetivo é dar poder para o funcionário. Capacitar você a compartilhar uma ideia, tirar uma dúvida ou expor uma preocupação real, sem aquele medo paralisante de sofrer assédio ou discriminação depois. No fundo, é uma estratégia de prevenção super inteligente. Você identifica as falhas e gerencia o risco lá no começo, bem antes que a situação saia do controle e vire uma crise daquelas. Avançando para o nosso terceiro ponto, os canais de resolução. Para toda essa teoria bonita funcionar no dia a dia, o funcionário precisa de ferramentas reais, né? E a comunicação não precisa e nem deve ficar limitada só ao seu chefe direto. A empresa montou um ecossistema inteiro. Tem o escritório do Ombuds, a linha de compliance, que eles chamam de Compliance Helpline, o pessoal de relações com funcionários e a divisão de compliance. É vital entender essas caixinhas separadas, porque isso garante que cada pepino seja mandado para o lugar certo e resolvido do jeito mais rápido possível. Vamos detalhar isso aqui que é super importante para quem está na operação. O escritório do Ombuds é tipo o seu porto seguro informal. As conversas lá são totalmente confidenciais e não geram nenhum registro oficial. Claro, a não ser que tenha um risco de vida iminente ou uma obrigação legal muito extrema. Mas é o lugar perfeito para você buscar um conselho sobre como lidar com uma situação chata antes de botar no papel. Agora, do outro lado, a gente tem o Compliance Helpline. Aí a banda toca diferente. É uma ferramenta de ação direta, um canal formal, operando 24 horas por dia, 7 dias por semana. É por lá que as infrações graves são relatadas e você pode até fazer isso de forma totalmente anônima para proteger a sua identidade. E quando o bicho pega no convívio diário? É aí que entra o time de relações com funcionários. O papel deles na prática é ser um mediador totalmente neutro. Quando rola um impasse, essa equipe chega junto para investigar os fatos de cabeça fria, baseando tudo nas políticas da empresa. O objetivo deles é arrancar fora da equação qualquer viés pessoal, favoritismo ou aquelas clássicas tretas de escritório, sabe? Isso nos leva direto ao nosso quarto tópico, a proteção contra a retaliação. Imagina o ciclo de vida de uma denúncia ou de uma preocupação. Primeiro, você levanta a voz, seguro e sem medo. Segundo, uma equipe de profissionais neutros faz uma avaliação imediata. Por exemplo, se for uma violação pesada das políticas, a divisão de compliance assume o caso através das chamadas RCI. E terceiro, vem a mitigação rigorosa do risco para proteger os pacientes e a empresa. Mas percebe uma coisa? O passo número 1 só existe por causa de uma regra de ouro. A tolerância é zero. Zero mesmo para retaliações. E quando a gente fala de retaliação, não é só sobre ser demitido ou suspenso da noite pro dia, não. O negócio é bem mais sutil às vezes. O documento deles é muito rigoroso. Retaliar inclui táticas como, do nada você começar a receber só as piores tarefas. Ou então ganhar uma avaliação de desempenho horrível logo depois de fazer uma denúncia. Envolve qualquer tipo de ameaça, rebaixamento de cargo ou até cortarem seus benefícios. A política cria literalmente um escudo em volta do funcionário.
Se você procurou ajuda de boa-fé, você tem uma proteção blindada contra qualquer uma dessas ações. E para fechar nossa estrutura, o ponto 5, o papel dos gestores. Sabe, nenhuma política sobrevive se a liderança direta não abraçar a causa. Os gestores não estão lá só para cobrar prazo e olhar planilha. Eles são os verdadeiros guardiões dessa cultura ética toda. A responsabilidade é enorme de criar e manter um ambiente de trabalho que seja 100% livre de discriminação e bullying cai direto nos ombros de quem lidera as equipes no dia a dia. E as responsabilidades vão muito além do óbvio. O gestor tem que promover ativamente a equidade e a alegria na equipe, garantindo que todo mundo seja visto, ouvido e que as diferenças sejam celebradas de verdade. E um ponto crítico: se um líder fica sabendo de uma possível quebra de conduta, ele é obrigado a relatar na hora. Fingir que não viu não é uma opção se você quer manter um ambiente seguro. O exemplo, no fim das contas, tem que vir de cima. Tudo isso que a gente conversou deságua numa parada essencial: a segurança psicológica. É esse sentimento que dá coragem para qualquer uma daquelas 80 mil pessoas espalhadas pelo mundo levantar a mão e falar: opa, tem algo errado aqui. Quando a liderança deixa as expectativas claríssimas e garante que ninguém vai ser punido por fazer o certo, a integridade simplesmente acontece. Ela floresce de forma totalmente orgânica. O que a gente tira dessa análise de hoje é que ter um ombuds ou uma linha de compliance é só o ponto de partida. O verdadeiro teste para qualquer empresa gigante é bancar o valor da coragem na prática e proteger com unhas e dentes quem tem a ousadia de exercê-la no dia a dia. Para encerrar, fica aquela reflexão. A integridade realmente começa com a coragem de uma única voz. Mas os sistemas e principalmente as pessoas ao redor dessa voz estão genuinamente prontos para ouvir e agir? Fica aí essa provocação para a gente pensar. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.